O mais importante não é a posição que você ocupa, mas quem o escolheu para essa posição. Eu estava conversando ontem com uma menina que eu conheço há muito tempo, e ela me dizia assim: não consigo mais acreditar em Deus. É impossível. E ela foi me dando as explicações dela para não acreditar mais em Deus. Universitário. E lá naquele ambiente, juntamente com outras questões, hoje ela diz que ela não acredita mais. Mas refletindo sobre o que vamos conversar nesta manhã, eu creio que tenho algumas respostas para aquela menina. E para talvez o seu coração. Ela me dizia assim: se Deus existe de fato, por que que o mundo é tão injusto? Por que que a Bíblia foi escrita por seres tão imperfeitos, com histórias de pessoas tão tolas? Se Deus existe, porque as coisas acontecem de uma forma que muitas vezes não entendemos porque tudo aconteceu daquele jeito. Confesso que esta é a primeira mensagem que faço sobre ele, especificamente sobre ele, sobre a história dele. Não, acabei de lembrar que há uns 7 anos atrás eu fiz uma série sobre uma história da vida dele. Mas não é sobre essa história que eu vou contar. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Você tem essa sensação? Toda vez que você abre a Bíblia para ler uma história que você já conhece, o seu coração aquece novamente. E você fica ali tentando ver como vai ser o final daquela história, o que vai acontecer, mas você já sabe tudo. Mas na verdade, nós temos um Deus que vai nos revelando todas as vezes que entramos em contato com a palavra dele. E nesta manhã eu quero refletir com você sobre algumas lições que temos para aprender com a história de Davi. Não vou falar quantas lições vamos aprender nessa manhã para você não desanimar, ok? Se não der tempo a gente continua um outro dia. Mas anotei algumas lições para aprender nessa manhã. Capítulo 16 de 1 Samuel, vê uma história clássica. Nós vamos entrar em contato agora com um menino chamado Davi. Um menino incrível. Versículo 1 do capítulo 16 nos diz que então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Nossa primeira lição está no chifre. O que Deus pediu para que o nosso profeta Samuel enchesse de azeite, o que foi mesmo? Um chifre. Por que o chifre? Saul havia sido ungido como o primeiro rei, e o azeite foi levado num vaso de barro. Foi levado num vaso de barro, porque agora é chifre. Porque o chifre, quando a gente vai olhar na Bíblia, em vários textos, por exemplo, Deuteronômio 33, 17, Miqueias 4, 13, Zacarias 1, 19, diz que o chifre é um sinal de poder, honra e algo duradouro. Saul também havia sido ungido como rei, mas não havia sido escolhido por Deus. O mais importante não é a posição que você ocupa, mas quem o escolheu para essa posição. O mais importante não é você ser ancião de igreja, pastor, CEO lá da sua empresa. O mais importante é quem te escolheu para esse lugar, porque se for Ele quem te escolhe, é para a honra, é para a glória e é duradouro. Ele vai ser ungido, aquele menino que ainda Samuel não sabia quem era, com azeite colocado dentro de um chifre. Ele então vai até Belém, vou adiantar um pouco a história porque você conhece. E quando ele está chegando lá no versículo 5, nós vamos ficar só entre 2 capítulos da Bíblia. No versículo 5, quando ele está chegando em Belém,
Os homens daquele lugar dizem assim: você vem de paz? No versículo 4. Os homens tremendo daquela cidade, os anciãos, saíram ao encontro do profeta e disseram: de paz é a tua vinda? Aqui a gente já podia ficar também uma semana falando sobre essa pergunta. Por que a gente sempre acha que alguém vem dar uma notícia ruim para a gente? Por que quando o telefone toca meia-noite a gente acha que é sempre uma notícia ruim? Por que será que nós estamos vivendo a vida muitas vezes assim, olha, se estiver tudo bem, pode preparar que uma coisa ruim está chegando. A gente não tem essa sensação? Quando tudo está numa calmaria, não dá a sensação de que assim, se prepara que chumbo grosso está chegando. A gente não pensa assim? E o que o profeta responde? Sim, de paz é a minha visita. Talvez seja este o momento de paz que Deus quer dar para a sua vida. Não fique cercando esse momento com as sombras das preocupações e das tribulações que talvez você ache que venham. Porque Deus pode trazer sim renovo para as nossas forças. Ele pode trazer um tempo novo depois da tempestade. Ele pode nos dar um tempo para descansar. Da mesma forma que ele faz com seus discípulos, depois de um dia pregando para o povo, ele fala assim: vamos, subamos a montanha e descansemos um pouco. Aceite o descanso que talvez Deus queira dar para a sua vida neste momento. E não tumultue este momento com ideias de preocupações, com perturbações que talvez venham. Ele chega ali, vai então, chama a família de Jessé para o sacrifício. E quando ele chega ali então, eles vão para o sacrifício. Versículo 5 diz assim: sim, é de paz que eu venho sacrificar, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou para um sacrifício. E sucedeu que entrando eles, é que vão me vindo outras lições, mas eu vou pular essas lições, vou deixar para depois, tá? Eu sou do tipo que eu penso falando, é assim, por isso que o marido tem que me tolerar em casa. As ideias vêm enquanto eu falo. E aí então sucedeu que entrando eles, ele viu quem? Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, lá no versículo 7, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Eliabe tinha as características de Saul. Lembra que Saul era o homem mais alto do povo de Israel? Que ele sobressaía do ombro para cima no meio da multidão? Ele era bonito, de alta estatura. E agora Samuel está achando que da mesma forma o segundo rei será escolhido. E Deus fala algo que é muito duro. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. O que esta afirmação da Bíblia traz para o seu coração? Tranquilidade? Segurança? Ou traz o desejo de mudança? Porque os homens estão olhando para a aparência, mas o Senhor está olhando para o nosso coração. E isso também é muito libertador. As pessoas podem se confundir com a ideia que elas têm sobre nós, mas Deus sempre vai saber quem somos. E ali então Deus fala assim: não, não é esse não. Se alguém nunca tinha visto um desfile de homens na história, esse é um deles. Homens começam a desfilar para o profeta. Gente, eu fico imaginando que cada um ia fazendo na presença do profeta, né? Porque assim, sabiam que ele tinha vindo ali para uma missão especial, sacrifícios são chamados, e eles já sabem que um será ungido. Um será ungido. Então, entre Eliabe. E aí Deus fala assim: não é esse não. Aí vai entrando o outro. Vamos lá para o versículo 8. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Tudo bem, ainda faltam mais 5, né? Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. A mãe já está ficando preocupada. Os 3 mais velhos não servem para o que o profeta veio ungir.
Eu acho que quando já chega no quarto, Deus já está assim, passa. Quero não. Quem disse que é esse? Maria, não, isso ele não falou não. E aí ele vai passando todo mundo, vai passando todo mundo. O profeta já está desesperado, as suas opções estão acabando. Ao versículo 10, assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. O Senhor não tem escolhido a estes. Quando Deus precisa de alguém para uma missão especial, quando passarmos diante dele, qual será a resposta dele sobre nós? Aí o versículo 11 vem nos trazendo esperança, né? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mostos? E disse: ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque nós não nos assentaremos até que ele venha aqui. A família inteira estava ali para o momento de sacrifício, mas Davi não estava. Então fê-lo chamá-lo e ele entrou. Agora eu acho uma contradição na descrição, mas tudo bem. Era ruivo e formoso, de formas de semblante e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Eu acho tão emocionante esse verso. Era o caçula. Era o que não havia sido chamado para aquele sacrifício. Estava na função mais humilde da família. E Deus fala: é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Depois que ele é ungido, nós encontramos Davi fazendo o quê? Voltando para cuidar das ovelhas. Ele voltou a ser o filho caçula, livrando ovelha de leão e de urso. Ele voltou a ser um menino que subia aquelas colinas de Belém com a sua harpa, mas o coração dele era diferente. O Espírito do Senhor apodera-se dele e ele sabe que Deus o havia escolhido como novo rei. Os seus irmãos ainda não sabiam. Não havia sido revelado para sua família o que servia, para que servia aquela unção, mas ele sabia que Deus o havia escolhido. E agora então Davi começa a compor os seus mais lindos salmos, porque ele sabia que a sua vida agora tinha um propósito. Porque Deus o ungira, Deus o separara, Deus achara nele graça. Sabe por que muitas vezes a sua vida é sem sentido? Porque você ainda não encontrou o propósito para o qual Deus o chamou. Para que Deus o chamou? Eu vou sempre fazer essa pergunta. Para que Deus te chamou? Para que Ele te criou? Porque Ele te colocou aqui, onde você está nos assistindo nessa manhã. Por que Ele te escolheu e para que Ele te escolheu? Deus, em todo tempo, Ele precisa escolher pessoas. Ele tem missão importante para cada um de nós, mas Ele precisa nos achar dispostos para a missão. E Davi foi escolhido para um propósito, e ali então os seus salmos se tornam mais impressionantes. Ali então, ao salvar uma ovelha, ele fica pensando assim: para que será que Deus está me preparando? E então ele continua no seu ofício, até que no versículo 14, aí do capítulo mesmo 16, nós encontramos algo muito terrível acontecendo com Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor.
Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que está na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. Olha só. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor? Então no versículo 17, disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e vigoroso. É homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Uma das mais belas descrições de um ser humano que eu encontro na Bíblia está neste versículo 18. O Senhor pode nesta manhã dizer que você é valente e vigoroso, que você é homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com você. Eu quero nessa manhã, nesse momento, convidar aos homens desta igreja para que fiquem em pé. Independente da idade. Jessé foi ungido, a história não nos conta se entre 14 e 17 anos. Ele era muito jovem quando ele foi ungido. E agora, quando um homem é chamado para uma missão quase que impossível, que era o quê? Afastar demônios, espírito maligno do rei. Quem é lembrado? Davi. E eu quero que vocês, homens, levem as palavras deste verso como uma profecia, uma promessa e uma certeza de Deus para a vida de vocês. Vocês têm uma igreja para conduzir. Vocês têm uma família para conduzir. Vocês são homens que representam a semelhança de Deus. A face de Deus precisa ser vista por meio de vocês. E eu quero dizer essas palavras de forma profética sobre a vida de vocês. Minha Bíblia virou. Era só para você pensar um pouco. Eis que tenho visto filhos de Deus que são valentes e vigorosos, homens de guerra e prudentes em palavras e de gentil presença. O Senhor é com vocês. O Senhor é com vocês. Não permitam que a sociedade tire de vocês o que Deus deu para vocês. A liderança espiritual da casa de vocês. A solução para problemas. A restauração do culto ao verdadeiro Deus. A certeza de um braço forte guiando uma sociedade. Homens que não se vendam e não se comprem. Homens que, ao serem olhados, não haja dúvidas no coração de quem olha e possam espontaneamente dizerem: Deus é com você. Mulheres, que vocês sejam aquelas que confirmem esta presença no coração do marido de vocês e dos filhos de vocês. Porque não só foi naquele tempo que o povo estava perdendo a direção com o rei que havia se distanciado de Deus. Estamos vivendo em uma sociedade onde o sexo antes do casamento se tornou normal até no nosso meio.
onde dar-se um jeitinho para situações se tornou um meio até que correto para conseguir o sustento da nossa família. O Senhor é com vocês. O Senhor é com vocês. Vocês são homens de guerra e vocês entendem isso. Existem batalhas sendo travadas na mente dos filhos de vocês. Existe uma batalha sendo travada na mente das esposas de vocês. O índice de mulheres adulterando está cada vez aumentando mais. Existe uma batalha sendo travada dentro da casa de vocês. Mas vocês são homens valentes e corajosos, homens de guerra. E Deus é com vocês. Amém. E ali então, quando a gente vai para o versículo 25, nós encontramos. Gente, minha Bíblia está o tempo todo virando a página. Vamos prender aqui. Quando nós vamos para o versículo 19. E Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envie-me a Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Olha só, ele continua com as ovelhas, porque o coração dele não havia se tornado ensoberbecido com a unção. Ele continuava cuidando das ovelhas. E ali então, no versículo 21, assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi o seu pajem de armas. Davi havia sido ungido como rei, e a primeira vez que ele entra no palácio foi para servir. Deixa eu te ensinar uma coisa, se é que eu posso ensinar alguma coisa. Quem não aprende a servir, não serve para reinar. Quem não aprende a servir, não serve para reinar. E a gente acha tão bonita a humildade, né? Quando nós encontramos um jogador importante que chama alguém para ficar protegido no seu guarda-sol, ou oferece a água. Alguém que para e olha para alguém, cumprimenta uma criança no meio da multidão. Só de um artista aparecer na janela do apartamento, todo mundo fala assim: gente, ele é uma graça. Mas no reino de Deus, só há lugar para aqueles que aprendem a ser servos. Só aqueles que aprendem com Cristo a pegar a bacia e uma toalha e sair lavando os pés daqueles que estão ao seu redor. Você é chamado no reino de Deus para servir. Você é chamado no reino de Deus para oferecer para os outros aquilo que você pode dar. Se você não aprender a servir, você não serve para reinar. E ele entrou ali, em vez de ser coroado, ele vai ser pajem, vai carregar as armas de um rei, que de vez em quando estava possesso. Que ele tinha que sair correndo, pegava a sua harpa e ia lá acalmar o rei. Então a vida de Davi era assim: entrar no palácio, acalmar o rei, carregar as armas dele, voltar para as colinas, cuidar de ovelhas, e quando o rei precisava, ele voltava de novo. Davi não tinha nenhuma dificuldade de ficar indo de um ambiente para o outro. Ele sabia estar dentro do palácio, servindo ao rei, mas também sabia servir uma ovelha. Porque quando eu tiver dinheiro, eu saio ajudando todo mundo. O dia que Deus me abençoar nesse país com esse difícil dólar, eu vou ajudar o ACS dando cesta básica. O dia... Sabe o que falta para muitos de nós? O dia que Deus transformar o nosso coração. É isso que falta. Não nos faltam recursos financeiros. Não nos falta tempo. Falta um coração disposto a servir. Porque no reino de Deus, todos nós nascemos como servos.